Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Peço que você se inscreva no nosso canal, tá? Dê o seu like, o seu dislike, aperte nas notificações para você receber novos estudos. Gente, é muito importante estudar as profecias. A palavra do Senhor diz que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos, os seus servos, os profetas. Amós, capítulo 3, versículo 7. Hoje nós vamos estudar mais um período, que é o período da Igreja de Filadélfia. Então, eu gostaria que você participasse com a gente nesse estudo e que você reservasse um tempo aí para poder aprender as profecias, certo? João teve uma visão na ilha de Patmos, recebeu informações necessárias e precisas, e é importante lembrar que essas informações foram direcionadas às 7 igrejas, meus amigos, da Ásia. E essas 7 igrejas foram esses 7 períodos do cristianismo, né? Podemos ver a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarde. Hoje vamos estudar Filadélfia. O período de Sarde vai do ano 31 até o ano 100. Esse período foi o período apostólico. Nós estudamos também o período da igreja de Esmirna, que foi o período dos mártires. Há um paralelo muito interessante entre a igreja de Esmirna, que estudamos, e a igreja também de Filadélfia, que vamos estudar hoje. Também passamos por Pérgamos, que foi um período bastante conturbado, aonde é conhecido como período de concessões, aonde houve aliança e ali estava estabelecida o trono de Satanás. Depois estudamos Tiatira, que foi um período mais complicado, que foi o casamento do cristianismo com o paganismo, resultado do homem do pecado, né? Filho da perdição, como Paulo diz. E estudamos também sobre Sardes. Sardes havia um remanescente fiel, e esse período vai da reforma até a supremacia retirado do bispo de Roma, que foi em 1798. E hoje, finalmente, chegamos à penúltima igreja, a igreja de Filadélfia. Gente, Filadélfia significa amor fraternal, mas muitos estudiosos interpretam Filadélfia como o portal para o leste, né? Entende-se que Filadélfia também é o guardião do templo. E Filadélfia também acabou sendo atingida pelo terremoto que ocorreu no ano 17 depois de Cristo, e essa região foi afetada também juntamente com a região de Sardes. Falamos isso no nosso estudo anterior. Então, o imperador Tibério mandou reformar aquela cidade e, consequentemente, mudar o nome dela para Cesariana, ou Neocesariana, e logo após mudaram de novo o nome dessa cidade por Flávia. E hoje essa cidade lá na Turquia se chama Alaksehir. Creio que esse seja o nome. Pois bem, então vamos estudar sobre a Igreja de Filadélfia, ou o período de Filadélfia, que vai do ano de 1798 até o ano de 1844. Essa data é muito importante. 1798, a igreja que representa esse período, é o início desse período, que é o fim da supremacia do bispo de Roma, e vai até o grande desapontamento milerita, aqui em 1844. Então hoje nós vamos estudar bastante. Pega a Bíblia, a palavra de Deus, vamos ver os textos, vamos fazer a aplicação, vamos ver um período profético. Na igreja de Sardes, nós estudamos o período profético de 1260 anos. Esse período aqui é o maior período profético na Bíblia, que já é um período que marca o final desse período chamado Filadélfia. Perfeito? Apocalipse capítulo 3, versículo 7 ao 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, o que realiza, e eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou meu nome. Eis
Eis que farei com que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei com que venha até você, proste-se aos seus pés e reconheça que eu amo você. Vamos dar uma pausa até esse texto que foi lido. Eu falei no início do nosso estudo que havia um paralelo entre a igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna. Essas duas igrejas são as únicas das 7 que não recebem nenhuma reprovação. Elas não têm ponto fraco. A Esmirna se considerava pobre, mas era rica. Essa se considerava fraca, mas era forte. E é interessante que tanto na igreja de Esmirna, como também na igreja de Filadélfia, aparece aqueles que se dizem ser judeus. E essa expressão sinagoga de Satanás é exatamente o que eles são. Jesus falou isso para os judeus lá em João 8:44, quando eles se achavam melhores do que os outros porque eram descendentes ou filhos de Abraão. E Jesus disse que o pai deles não era Deus, mas era o próprio diabo. Aí faz uma alusão. Outro ponto interessante que lá em Esmirna fala de uma coroa. Apocalipse 2:10. Aqui fala na coroa, a coroa também, como símbolo de salvação, como símbolo da vitória contra os perseguidores nesses dois períodos. Perfeito? Então vamos para o título de Jesus. Como é que Jesus se apresenta a essa igreja? Ele se apresenta como o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Chave na Bíblia é símbolo de autoridade. Chave na Bíblia é símbolo de acesso ao rei e acesso ao palácio. É interessante que Isaías 22 faz alusão a um administrador, Eliaquim, que ele tinha a chave da casa do rei Ezequias. Então Jesus ele tem a chave. Chave é autoridade. Quem é que tem a chave da sua vida, meu amigo? Quem é que tem autoridade na sua vida? Jesus está dizendo para esse período que ele tem autoridade. E a chave é exatamente símbolo de autoridade. Perfeito? E ele abre e ninguém fecha. Ou seja, aqui está falando de uma porta em especial. Uma porta que foi aberta no final desse período. E outra que foi fechada. Interessante. Então, há aí um paralelo nesse abrir. Eis que tenho posto diante de você, exatamente o que eu acabei de falar, né? Uma porta aberta. Certo? Vamos ler o restante do capítulo. Aí o capítulo diz o seguinte. O capítulo diz o seguinte: você guardou a minha palavra, a minha paciência ou a minha perseverança, por isso também eu guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr a prova os que habitam sobre a terra. Quando eu vi esse texto aqui, eu me lembrei do momento que nós estamos vivendo, né? A hora da provação que há de vir no mundo inteiro. Essa doença, esse vírus, uma coisa que ele tem se alastrado no mundo inteiro. Podemos fazer uma aplicação interessante, não é? Uma pandemia, está em todo canto. Só nos Estados Unidos, ontem, um dia morreu quase 2.000 pessoas com o novo coronavírus. Ele diz, venho sem demora, conserve o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. É interessante que esse texto, venho sem demora, ele se aplica em 4 momentos do retorno de Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 5, a igreja de Éfeso, ele diz que removerei o seu candelabro. Nesse texto aí de Apocalipse 3:15, quando ele diz que venho sem demora, é a 4ª vez que ele fala do seu regresso, do seu retorno. Para Pérgamo também ele falou, Apocalipse 2:16. Verei contra ti com espada da minha boca. Sardes também, capítulo 3, versículo 3 de Apocalipse, diz o seguinte, venho como ladrão, repetindo inesperado. Ao vencedor, vamos para a promessa, farei com que seja uma coluna do santuário de Deus, e dali jamais sairá. A Bíblia fala lá que, em Ezequiel 28, que Lúcifer saiu da presença de Deus e não voltou mais. Mas esses que vencerão nesse período jamais sairá da presença do Pai.
Gravarei ou escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desceu do céu, essa é a cidade do meu Deus. A Bíblia sabe, a Bíblia revela como é o nome da nova Jerusalém e o meu novo nome. Louvado seja o nome do Senhor. Então essas são 4 promessas. Fazer coluna do templo de Deus ou do santuário de Deus. A palavra do Senhor diz em 1 Reis 7:21 que Salomão colocou 2 colunas no templo. Era costume, era hábito das pessoas colocarem nomes em colunas e alguma escultura, né? Gálatas 2:9 diz que nós somos as colunas do santuário de Deus. E lá em 1 Timóteo 3:5 diz que a igreja é a coluna do santuário de Deus. Colocarei o nome de Deus. O nome de Deus era colocado na testa dos salvos, Apocalipse 14, versículo 1. Mas é interessante que Êxodo 28, 36 a 38, diz que o sumo sacerdote recebia uma tiara, uma lâmina, com o nome Santo ao Senhor. Colocarei o nome da cidade de Deus. Todo cidadão romano, ele era identificado pelo lugar que ele morava. Por exemplo, Paulo de Tarso. Ezequiel, capítulo 48, versículo 35, diz que o novo nome da cidade de Deus, que nós conhecemos como Jerusalém, na realidade o nome será o Senhor estar aqui, porque a presença do Senhor será permanente. E finalmente, o novo nome escrito. Esse novo nome é o nome de adoção. Assim como Filadélfia mudou o nome, assim também os crentes salvos mudarão o seu nome. Romanos 8, 14 a 17, Isaías 62, 2. E finalmente, agora sim, o nome novo de Jesus. Qual o nome novo de Jesus? Filipenses 2,9 disse que é o nome que está acima de todos os nomes. Jeremias 23, versículo 6, disse que o nome novo do Senhor será Senhor, justiça nossa. Só os que estarão ali poderão ter o nome do Senhor, o nome de Deus e o nome da nova cidade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, entendemos que a igreja não tem reprovação nesse período, a igreja tem muito elogio, tem promessas e tem conselhos. O elogio, nós temos uma porta aberta. Filadélfia é o portal. Nós temos aí uma chave de alguém que tem autoridade de abrir a porta. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A reprovação, alguns poderiam dizer, alguns são das sinagogas de Satanás. Alguns são da sinagoga de Satanás, e a mesma reprovação, ou a mesma observação, não diria reprovação, que se colocava lá na igreja de Esmirna, né? E conselho, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Conserva o que tu tens. Sabe o que tu tem mais importante? É a tua coroa. E sabe o que é a tua coroa? A salvação. Não deixa que ninguém tire a tua salvação. Meus amigos, agora vamos chegar na parte profética, a parte mais importante. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando o texto bíblico diz que eis que tem uma porta aberta, quem é a porta? Jesus, o Filho de Deus, ele tem a chave de Davi, ele tem a autoridade davídica, mas além de ter a chave, ele também é a porta, ele é o caminho. É interessante que o santuário, ou o templo, ele tinha 3 portas. A primeira porta, que dava acesso ao pátio, era chamada de caminho. A segunda porta, que dava acesso ao lugar santo, é chamado de verdade. E a terceira porta, que dava lugar ao lugar santíssimo, era vida. Jesus não só tem a chave como autoridade, mas ele também é a porta. Há uma porta, meus amigos. Agora entendemos também que a porta que ele abriu nesse período foi o surgimento das sociedades bíblicas, das sociedades missionárias, grandes homens como John Wesley, certo? Sociedades missionárias, batista, metodista. Isso foi uma grande oportunidade e nesse período onde a palavra chegava a essas comunidades, localidades, houve alguns reavivamentos. A porta também significa oportunidades para a pregação do evangelho e oportunidades para um reavivamento de algo grande que ia acontecer ali.
Mas o maior de todos os reavivamentos foi liderado por um homem chamado Guilherme Miller, onde vem o movimento Milleritas. Guilherme Miller, ele, a priori, desacreditava da existência de um Deus pessoal, mas ele passou por uma experiência muito forte da Guerra Civil Anglo-Americana, no ano de 1812 a 1814, aonde ele teve um livramento da própria vida. Ele começou a pensar: não posso crer em um Deus que não se preocupa comigo se ele me livrou desse momento. E ele fez um propósito de estudar a Bíblia capítulo por capítulo. Quando chegou em Daniel capítulo 8, versículo 14, ele encontrou uma profecia de tempo. E a profecia dizia o seguinte: até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. E ele começou a raciocinar. Primeiro temos que entender o início desse tempo, temos que entender o final do tempo. A segunda coisa, temos que compreender que santuário é esse. E na mente de Miller, ele entendeu que se ele puder identificar o início desse período, ele pode saber quando seria o final do período. Na mente de Miller, ele acreditou que esse período, esse santuário seria exatamente a terra e a purificação seria a vinda de Jesus. Mas Miller, ele começou a estudar, porém, em 13 anos ele resistiu a falar dessas verdades. Mas em agosto do ano de 1831, ele recebeu um convite inesperado de seu sobrinho para pregar em uma igreja, a qual ele colocou como propósito se era da vontade de Deus ou não. E ele foi pregar na igreja, ou seja, no ano de 1831. E estava um cenário muito propício para todos esses eventos. Miller estudou as profecias de Daniel, ele estudou as profecias de Apocalipse, ele viu que houve um grande terremoto em Lisboa, isso aconteceu em 1755, houve escurecimento do sol em 1780, houve a prisão do Papa, dando final ao período de 1260 anos, Daniel 7:25, em 1798, e 2 anos após ele pregar o seu primeiro sermão sobre a vinda de Jesus, houve a queda de estrela em 1833. Era um evento muito propício, e a Bíblia dizia o seguinte: guardaste a minha palavra e a minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Miller estava super empolgado, porque ele descobriu que o início da profecia era exatamente o 7º ano do reinado de Artaxerxes. De acordo com Esdras 7, do 7 ao 14, o reinado de Artaxerxes foi no 7º ano do seu reinado, e pelos estudos, o ano do início da profecia seria o ano de 457. Então Miller fez uma conta muito simples. Ele pegou esse ponto de partida, de acordo com Daniel 9:25, onde dizia o seguinte: a partir da promulgação do decreto para mandar restaurar, reconstruir Jerusalém, aí é exatamente o período da contagem, a partir da promulgação do decreto. Quando foi partido o decreto? Quando foi promulgado o decreto? Foi no 7º ano do rei Artaxerxes, ou seja, no ano 457. Então, partindo desse princípio, partindo desse início, 1457 a.C., 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 2.300 anos, porque o livro de Daniel é um livro que deve ser estudado levando em consideração o princípio dia-ano, Ezequiel 4:8, Números 14:35, seria 2.300 anos. Então, do ano 457, nós vamos para o ano de 1844. E ele começou a pregar desde o ano de 1831. E houve um grande movimento, um grande reavivamento religioso, conhecido como movimento Millerita. Isso foi feito durante todos os projetos, as campanhas, sermões, distribuição de livros, de jornais. Houve um reavivamento muito grande ali nos Estados Unidos, meus amigos. E é isso que nós temos que compreender. Só que a Bíblia também dizia o seguinte, que aquele abriu uma porta e outra porta seria fechada. Essa grande profecia de tempo também tem uma profecia dentro dessa profecia, chamada profecia das 70 semanas. Muitos estudam essa profecia e pegam a última semana e jogam lá para o anticristo. Está errado. A profecia tem que ser estudada dentro do contexto que ela foi escrita.
Então, das 2.300 tardes e manhãs, 70 semanas estão determinadas para o povo de Daniel, ou seja, os judeus, estão cortadas, estão imputadas. Então, dentro dessa profecia maior, havia uma profecia menor. E essa profecia falava do tempo que Deus deu para os judeus, como nação escolhida de Deus. Ele abriu a porta para os gentios após 70 semanas e fechou a porta para os judeus. Agora nós estamos numa nova etapa. Miller acreditava que o santuário que seria purificado seria a terra. Os cálculos de Miller estavam corretos, mas não o evento. E todos eles aguardaram o Senhor voltar no ano de 1844. E houve um grande desapontamento. Não no dia 22 de outubro, mas no dia 23 de outubro. Porque o dia 22 de outubro era o dia da esperança. Percebem? Então, nesse grande movimento que esperava Cristo voltar, muita gente doaram suas propriedades para que o evangelho fosse pregado, houve uma comoção, houve um arrependimento, houve uma contrição, mas no dia posterior, a 22 de outubro, Cristo não voltou. E a palavra foi essa, para aqueles que acreditassem, para aqueles que tivessem paciência, porque aparentemente a vinda de Cristo estava demorando. E ele disse: venham sem demora, conserva o que você tem, para que ninguém tome. O que você tem, meu amigo? Você tem esperança na volta de Jesus? Você crê que breve ele vai voltar? Ou você acha que tudo isso não passa de um engano? Infelizmente, muitas pessoas desacreditou da mensagem do retorno de Jesus. Muita gente desacreditou que ele ia voltar, mas Miller permaneceu fiel. E ele faleceu no ano de 1849. Preste atenção. Na realidade, no dia 23, Irã Edson teve uma visão muito interessante. Irã Edson fazia parte do movimento. Ele viu Jesus passando do lugar santo, do lugar santíssimo. A porta do lugar santíssimo estava aberta. Apocalipse capítulo 11, versículo 19, o profeta de Patmos viu uma porta aberta no céu. Não foi uma porta da terra para o céu, mas foi uma porta aberta no céu. E essa porta é exatamente aquela porta chamada de vida, ou seja, do lugar santo para o lugar santíssimo. Essa porta foi aberta, meus amigos. E ali nós podemos ver, de acordo com as profecias, que Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo. Ora, quando João viu Jesus e escreveu as 7 cartas, Jesus não estava no lugar santíssimo. Jesus estava no lugar santo, porque a Bíblia diz que Jesus estava entre o castiçal, e o castiçal ficava no lugar santo. No lugar santo havia o castiçal, a mesa com os pães, e havia também o altar de incenso. E agora, no capítulo 19, João vê uma porta aberta no céu, porque Jesus agora está no lugar santíssimo. É interessante que, no término desse período, se cumpriu uma profecia de Daniel, capítulo 7, versículo 13, aonde Jesus vê o encontro do ancião. Ali foi o acesso do Filho de Deus diante do ancião, diante do Pai. E a arca que ficava no lugar santíssimo era exatamente símbolo da presença de Deus. Lucas 19, 12 diz que Jesus fala que um certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Jesus, em 1844, ele passou do lugar santo para o lugar santíssimo, fechou a porta para os judeus, 70 semanas, ou seja, no ano 34. Depois abre a porta para os gentios, e agora a porta da salvação, do lugar santíssimo é aberto, a intercessão de Cristo é aberto. Do versículo 13 para o versículo 14 é exatamente o período que ele recebe o reino. E a Bíblia diz que esse certo homem é Cristo. E quando ele receber o reino, ele vai voltar. Amigos, desde 1844 para cá, para 2020, nós temos 176 anos. Aquela igreja que foi preparada com Miller estava pronta, porém era necessário que eles tivessem mais fé. Houve um atraso por parte da igreja posterior.
Mas esses que permaneceram com fé, que guardaram a palavra, eles começaram a entender o porquê, não o erro nos cálculos, mas no evento. Amém? Deus não erra, meus amigos. E aquela profecia estava relacionada para o tempo do fim. Daniel, quando teve a instrução desse período profético, não era para o tempo dele. Aquele livro de Daniel era um livro selado. No tempo de Daniel estava selado, mas no tempo do fim, Daniel 12:4, o conhecimento a respeito do livro de Daniel ia multiplicar, e foi exatamente no tempo de Miller. Daniel 8:26 diz: a visão da tarde e amanhã, que foi falada, é verdadeira. Tu, porém, encerra a visão, porque se refere a dia muito distante. É interessante que Apocalipse, capítulo 10:10, se refere a um anjo que tem um livrinho em suas mãos. E esse livrinho, quando chegasse no tempo do fim, ele seria compreendido. João recebe orientação para comer esse livrinho, para receber esse livrinho da mão do anjo e comer. E ao comer esse livro, ele era amargo, ao comer o livro, ele era doce como mel, mas no final era amargo como fel. Assim foi a revelação da vinda de Jesus. Foi um doce maravilhoso estudar as profecias, mas quando Jesus não voltou, se tornou amargo. Mas sabe de uma coisa? As promessas de Deus não são frustradas. E a Bíblia diz que ao vencedor será colocado como um coroa. Todas essas promessas, meus amigos, do Pai têm o seu cumprimento. Não quer você fazer parte do grande dia da vida de Jesus? Lá no céu foi aberta uma porta, a porta da graça. E essa porta hoje está estendida a todos que podem se salvar. A porta que leva à salvação. A porta que é próprio Cristo. Jesus muito em breve voltará. A próxima igreja, a igreja de Laodiceia, fala que houve um atraso por causa dos laodiceanos. E esse atraso por causa dos laodiceanos é uma oportunidade para mim e para você. Hoje, o Filho de Deus está no santuário celestial, intercedendo por mim e por você. Hebreus 4, 14 ao 16. Hoje, Jesus está com as mãos estendidas diante do Pai. Jesus hoje clama por mim e por você, meu amigo. Se você realmente deseja a salvação, deixe com que Ele fará de você uma coluna do santuário de Deus. A Bíblia diz que o nosso sumo sacerdote hoje intercede por nós. Hebreus 7, do 23 ao 24. E muito em breve ele virá. Hebreus capítulo 8, versículo 1 ao 2. Hoje ainda existe graça. Que Deus abençoe você na sua decisão. Que você se prepare para esse dia. Em nome de Jesus.